Bem-vindos à terceira e última parte do nosso programa desta noite. O nosso convidado é, desde o início e até ao final, o Miguel Esteves Cardoso. Eu prometi falarmos do amor nesta terceira parte. Antes disso, Miguel, vou pegar no teu último livro, que se chama O Último Volume. Julgo que o título é propositadamente escolhido pela ameaça, entre aspas, que fazes de não publicar mais livros de crónicas e começares a escrever romances. É verdade? Como é que está esse teu projeto? Está a andar bem. Tá. Mas já tens romances escritos há muito tempo. Tá? Já tenho 4 romances escritos. Sim. Só que nenhum deles venderia o suficiente Para te sustentar. como eu estou habituado a ser sustentado. Verdade. De qualquer forma, o teu primeiro livro, já não me lembro qual era o título, mas vendeu mais de 100 mil exemplares. Isso já dá para viver bem durante uns tempos, não é? Sim, sim. E estes continuam a vender bem. Continuo. O que quer dizer que tens um público que te segue, quer tu queiras, quer não. Não é que segue, são pessoas que compram livros. Vão a uma livraria, e depois vêm uma série de livros e este, olha, este é menos chato que os outros e levam esse. É extremamente interessante a maneira como foges a algumas respostas, mas enfim. Não é não fugir, é que em Portugal eu acho que as pessoas têm uma tendência para... isto é uma coisa de coletivista. Sim. Eu acho que como indivíduo não tenho importância nenhuma. Claro, isso é uma forma de fugir à responsabilidade, eu percebo isso também. Não acho uma questão de fugir. Quando tu negas a ti próprio, publicamente, Eu não fujo importância, tu estás a dizer às pessoas que tudo aquilo que escreves não levem muito a sério e não fiquem ofendidas, estou a não é? pedir, eu escrevo tudo a sério. Sim, Escrevo tudo muito a sério. Mas eu sou apenas um indivíduo. pois. Portanto, não tem a mínima importância aquilo que tu escreves. Só tem importância que as outras pessoas atribuírem, derem ou não. Sim. E por isso escreves uma mensagem neste último volume aos leitores que me restam, onde dizes que para o cronista a decadência significa deixar de ser mordaz, de morder como se mordia e perder o dente afiado do jovem tubarão. Pois. Já não és jovem tubarão? Não, há muito tempo. Já perdeste Já os sou dentes? um velho reacionário de bengala. Mas tiveste uma altura em que mordias como se mordia? Mordia quando era novo, quando era novo, mordia. Portanto, sabias que mordias. E que Sim. mordendo podias fazer sangue. Pois. Voltarias a morder os mesmos alvos que mordeste no passado recente? Não, porque uma pessoa, quando morde uma pessoa, fica já um bocado satisfeita e fica com pena da pessoa que mordeu, já me aconteceu. Voltarias a morder no Miguel Cadilho, Não, na Leonor Não. Beleza, não. no Tomás Taveira? Mas talvez eu voltaria. Olha, eu vou aqui buscar, desculpa lá eu citar o teu livro, mas de facto tens aqui uma crónica que é muito bonita, que é O que Fica da Felicidade, e que é a reflexão, julgo eu, precoce de um jovem de 35 anos. Quando tu aos 35 anos dizes, eu com a minha idade começo já a pensar no que fiz e no que perdi. E acabas com, o problema da vida não é a vida, é o tempo, é o resto. O problema da vida é o que fica da felicidade. O que fica da vida pode ser alegre, o que fica da felicidade é sempre triste. Sendo triste, isto é bonito, mas eu pergunto-me, aos 36 anos que tens agora, achas que não és capaz de construir ou de participar numa nova felicidade? Achas que a felicidade que tiveste até hoje chega, parou e vais viver dessa saudade de uma forma triste, dizendo inclusivamente, Deus Nosso Senhor, se o meu lugar for preciso, eu Não, aqui quer dizer, em baixo eu já já estou tive- mais ou menos despachado. Não, é que eu já tive da vida, as coisas, quer dizer, eu já não posso queixar. Mas não queres mais? Eu quero mais, claro, mas sinto que já não tenho direito a mais, percebes? Já não tens direito a mais. Portanto, isso é uma espécie... Eu tive muita sorte na vida. Está bem, tu não acreditas em Deus, mas se Deus existisse, para facilidade de diálogo, suponhamos que Deus existe, que os dois aceitamos a Se Deus existência de existisse, Deus. estava distraído. O teu quando conceito era Deus tinha uma conta corrente do Miguel Esteves Cardoso, este já teve o que tem já direito. gastou tudo. É? Gastou e mais. Já É? está em overdraft. É esse o teu conceito. É. Olha, é por aí que passa o amor. Já tiveste o amor que devias ter tido. Já não te achas capaz de amar mais. Acho. Claro Então, que acho. mas isso não contradiz aquilo que me estavas a dizer há bocado? Não, mas o amor é uma coisa. Aquilo que eu estava a dizer há bocado era. O amor é uma coisa que vem de trás. Mas se eu morresse agora, Sim. morria feliz. Vivias em estado de amor. Morria em estado de amor. Portanto, o que é importante é as pessoas morrerem quando estão felizes. Eu acho muito melhor morrer enquanto se está feliz. A ideia desse artigo era que era bom uma pessoa morrer quando só tivesse tido felicidades e não estar à espera de mais. As pessoas esperam sempre muito da vida, não é? Exato. E eu acho isso errado. É só certo para quem ainda não teve nada.
Agora, para quem já teve, é demasiado ganancioso e goloso estar a querer mais. E daí afirmares naquele artigo que, pronto, não tens medo da morte? Hã? Eu acho que ninguém tem medo da morte. Não. Tu tens medo da morte? Há pessoas que têm. Não. Isso tem a ver um pouco com a idade, mas tu pensas na morte alguma vez ou não? Não. Tens consciência de que és mortal, no entanto? Hã? Tens consciência de que és mortal, Tenho, que um dia vais morrer? Claro. Isso não te preocupa minimamente? Não. Achas que já viveste a tua vida? Não, acho que nós temos um tempo muito curto de vida. O mundo é muito grande, não é? E que, pronto, que não adianta estar a perder tempo a pensar nessas coisas. Acreditas na vida além da morte? Eu não. Nem como é que se diz? Na reencarnação? Não. Não acreditas em nada disso? Não. Não. Voltemos ao amor. O que é o amor para ti? O que é que significa? Que lugar é que tem na tua vida? O amor? O amor tem no lugar na minha vida que tem no teu. Como é? O que é que tu sabes da minha vida? Sei que és o terceiro humano e, portanto, tem o lugar que tem o teu. É Sim, igual. mas isso é definir os outros iguais a ti. No amor, todos nós somos iguais. Portanto, o amor é um padrão único. O amor é um sentimento humano. Percebes? O mal da sociedade hoje em dia é que pensamos que somos todos muito diferentes uns dos outros. E não somos. Sim. Mas não se ama de maneira diferente? Hã? Ou ama-se apenas em quantidades diferentes? Eu antes pensava que podia haver amores diferentes, mas quando é amor, acho que é tudo igual. Portanto, ama-se... Tu lês poemas chineses escritos 9 séculos antes de Cristo e são poemas de amor e sentes exatamente aquilo que tu sentes hoje. Ama-se um homem como se ama uma mulher? Ama-se. Dependendo do quê? Ama-se um homem como se ama uma mulher? Ama-se. Há homens que amam homens, homens que amam mulheres. Não, mas isso... Eu julgo que estás a pensar noutra coisa, mas também podemos ir para lá. No fundo, acabaremos de falar disso, que eu prometi falar também sobre SIDA. No fundo, qual é a importância do sexo no amor? É uma pergunta que eu te posso fazer. Do sexo no amor? Sim. Eu é acho importante que, ou não? Então não é, com o amor o sexo é muito melhor. Tu já fizeste um programa sobre isso. Não tentes responsabilizar-me por coisas que tu não queres dizer. Portanto, o sexo com amor é melhor. Mas isso tem uma descoberta, Carlos. Estás a dizer, Mas eu não estou a dizer que estás a fazer uma descoberta, Miguel. Portanto, eu posso perguntar-te outra coisa. Se queres levar a conversa por aí, eu também vou por aí. Portanto, também existe o sexo sem amor. Para mim, não. Portanto, o sexo com amor não é melhor, é único para ti. Não, mas depende também do grau de amor. Bom. Então, o amor é mensurável. É mensurável. Portanto, há mais amor, menos amor. Ama-se mais ou menos o vizinho do que a namorada, por exemplo? Não, acho que o amor só pode ser um, não é? Amor grande. Sim. E, portanto, não pode ser comparado. Olha, a SIDA é um problema que te preocupe? Preocupa-me tanto como todas as outras doenças. Tomas precauções? Precauções como? Contra a SIDA? Eu não. Não. É que eu tenho um amigo que diz que a SIDA só existe até às 3 da manhã. A partir das 3 da manhã já não existe. É o teu caso, não? Não, eu sou uma pessoa... não. As minhas circunstâncias particulares são tais que não... Que não? Não. Pronto. Não te preocupes. E acho mal as pessoas tomarem... Quer dizer, acho mal as pessoas tomarem precauções. Achas mal porquê? Acho ofensivo. Portanto, Manuel, então achas que... isso é o ponto de vista de uma pessoa... Acho que nós estamos a nossa sociedade está uma sociedade de pessoas com muito medo. Tem muito medo. As pessoas têm muito medo de apanhar doenças, têm muito medo de ficar sem dinheiro, têm muito medo de ficar sem as coisas, percebes? Têm muito medo de apanhar SIDA, têm muito medo de tudo. Tu não tens medo de nada? Eu também tenho medo. Só que uma pessoa tem que se comportar como... Isso é um bocado a roleta russa, não é? A tua vida é um bocado como uma roleta russa? Não. Mas parece, com essas afirmações, dizes as pessoas têm muito medo, eu também tenho medo, mas não tomam precauções. No fundo é apontar a pistola só com uma bala e diz, olha, se disparar, disparou. Não acho isso. Acho que as pessoas, se as pessoas vão começar a pensar
no que vai acontecer, se saírem, se não sei o quê, se alguém espirrar para cima delas, etc., ficam paranoicas. Fica igual ao Michael Jackson. Não é? Pois, fica igual a Michael Jackson. Ou a viver dentro de uma tenda de oxigênio. Exato. Por aí. Olha, eu gostaria de falar um pouquinho da revista de que és diretor. Sim. A capa, que apareceu no mercado com a tua promessa de que seria uma revista radical. Achas que o projeto está cumprido? É uma revista radical? Acho que é uma revista radical, mas está ainda para a parte por cumprir. Sim. Não achas que esse radicalismo pode ser perigoso em relação a algum conteúdo da revista? Por exemplo, quando vocês publicam artigos sobre o sadomasoquismo e sobre as drogas de uma forma não crítica, não achas que isso pode ter uma influência nociva sobre, nomeadamente, uma camada menos informada de leitores e que compra a capa? Então, agora puseste o dedo no cerne da questão. É que o papel do jornalista, ninguém se pode sentir superior a ninguém. Eu não me posso sentir superior à tal camada, não sei o quê. Portanto, a tarefa do jornalista é dizer a verdade. Sim, a tarefa do jornalista não é pensar quais vão ser as consequências daquilo que eu vou dizer. O jornalista não pode pensar nas consequências. Mas a verdade não tem que ter uma componente objetiva? Não. A verdade é a verdade tal qual eu a vejo. Não, é a verdade do indivíduo jornalista. Sim. Aí negas o teu coletivismo. Não. Quando tu dizes, eu, Miguel Esteves Cardoso, assino este artigo em que digo que o LSD me faz bem à dor de cabeça. Pois. Portanto, essa é a obrigação do jornalista? A obrigação do jornalista é dizer a verdade. Não, a obrigação do jornalista é dizer a mim, Carlos Cruz, o LSD faz-me bem à dor de cabeça. É isso. Qual é a obrigação que eu tenho de dizer isso? O que é importante para as pessoas? importante A opinião subjetiva do Carlos Cruz, nomeadamente se eu for um coletivista. Não, porque se fores um coletivista como deve ser, decente, não é? Não sentes que há camadas, não sei o que, ignorantes que possam interpretar mal. Não sinto, mas isso é cómodo para mim, Miguel. Não, tu disseste há bocado, como é que tu publicas certas coisas na revista que podem ter um mau efeito sobre pessoas menos avisadas? Sim. Mas eu respeito essas pessoas menos avisadas, não as considero menos avisadas do que eu. Sim, mas quando tu dizes que a obrigação do jornalista é dizer a verdade, eu perguntei-te se a verdade não tem sempre uma componente objetiva, tu dizes que não, isso, a minha dúvida é essa, porque no fundo, tu ao escreveres um artigo sobre a droga, em que podes eventualmente afirmar uma experiência pessoal tua, ou de uma amiga tua, ou de um amigo teu, é uma experiência individual e com grande componente subjetiva. Sim. Portanto, estás a transmitir uma experiência subjetiva. Mas depois as pessoas... Essa é a obrigação do jornalista, transmitir experiências subjetivas? É uma das obrigações do jornalista. Porque até agora, até há pouco tempo, nós vivíamos sobre aquela ditadura da terceira pessoa, de fingir que o jornalismo era um espelho da realidade. Sim. E não é. O jornalismo é o resultado do que faz uma classe de pessoas chamadas jornalistas. O jornalismo não é uma coisa daí para ir além. É o resultado da prática, assim como a sapataria é o resultado da atividade dos sapateiros. O jornalismo é o que fazem os jornalistas. Sim. Então, Dentro disso, há jornalistas que escrevem subjetivamente. E em Portugal há um excesso, acho eu, de pseudo... Eu acho que o que é perigoso não é eu dizer a mim o LSD tira-me as dores de cabeça. O que é perigoso é haverem artigos escritos como se fosse a verdade, a dizer o LSD está provado que não sei o que é melhor em certos casos as dores de cabeça de certas pessoas. Isso é que é perigoso. Porque quando eu escrevo, as pessoas dizem, lá está este gajo outra vez, este maluco a dizer não sei o que, não sei o que. Sim, mas para facilidade da nossa conversa, pegando no exemplo do LSD fazer bem à dor de cabeça, ao fazer bem à dor de cabeça... Que não faz bem. É um bocado... Não, acho que... Não sei se faz, não. É porque eu nunca tive dores de cabeça. É um pouco como as bulas que vêm nos medicamentos, não é? Quer dizer, tu quando compras um medicamento e lês a bula, aquele papelinho que vem lá dentro, para as pessoas menos esclarecidas, que não sabem o que é uma bula e não julguem que estamos aqui a falar do Papa, que diz lá, faz bem isto e depois tem efeitos secundários ou contraindicações, etc. Um artigo do jornalista não deve também trazer os efeitos secundários e as contraindicações? Não, porque não é importante. Mas é verdade, Miguel. Não é porque um artigo de um jornalista é como uma conversa num café. Mas o jornalista não tem que dizer a verdade. Tem que dizer a verdade. E as contraindicações não fazem parte da verdade. Não, os efeitos secundários não fazem parte da verdade. Mas, Carlos, isso dá a ideia que tu tens a ideia que a verdade é uma coisa que possa ser dita. Não pode. A verdade é tão complexa, é tão grande, que não pode ser dita. Então o jornalista compete dizer apenas... Não é que os jornais não são importantes. Como os jornais não são muito importantes, têm que ser humildes. As pessoas têm que dizer a verdade tal qual a veem.
Acho que quando nós jornalistas criticamos como classe, temos a mania que as pessoas leem-nos de uma maneira muito atenta, quando não leem. Leem enquanto estão a comer o pastel de nata. E depois esquecem. Leem em casa. Podem não esquecer, podem comentar. Leem de uma maneira muito mais distraída, muito mais inteligente do que nós julgamos. Aquela ideia que nós somos formadores de opinião e que, cuidado, ouve lá, verdade, isto pode ser mal interpretado. Eu acho que um jornalista nunca deve pensar nas consequências. Mas as consequências podem ser graves, nem que seja para uma pessoa. Eu vou-te contar uma história que se passou comigo no Pão com Manteiga, um programa de rádio que eu tive. Sim. Uma das frases, enfim, daquelas frases todas que nós tínhamos no programa, uma das frases que eu disse foi: se quer acabar com o vício de roer as unhas, lava as mãos com ácido sulfúrico. Isto é rigorosamente verdade. Se tu lavares as mãos com ácido sulfúrico, deixas de roer as unhas, porque as unhas desaparecem. Não, e começámos a ter telefonemas na rádio comercial dizendo que devíamos ter mais cuidado com aquilo que dizíamos, porque uma criança quis lavar as mãos com ácido sulfúrico. Ora bem, eu posso dizer, um programa de rádio é uma coisa efêmera, as pessoas esquecem. No entanto, eu estava a ter influência sobre uma criança que, inadvertidamente, poderia lavar as mãos com ácido sulfúrico. Não é um pouco a mesma história que estamos aqui a... Não, acho que não tens nenhuma responsabilidade sobre a criança que lava as mãos com ácido sulfúrico. Se tu começas a pensar nas consequências do que tu fazes quando tu és jornalista, estás tramado. E tornas-te um arrogante, como aqueles jornalistas que há pomposos, formadores de opinião, ou então começas a mentir, ou seja, a omitir a verdade, e isso aí estás a ser um mau jornalista. Um jornalista tem que sempre dizer a verdade. Parte da verdade. Não, tem que dizer sempre a verdade inteira, tal e qual. A verdade inteira tens que publicar as contraindicações e efeitos secundários. A verdade inteira não há ninguém que... Há milhões de grandes, maiores cabeças do mundo que têm estado a macerar-se durante séculos para ver se arranjam um bocadinho de verdade. A verdade inteira ninguém sabe o que é. Nós somos... Não é? Ok, Miguel. Portugal é um país culto. Esse é um país culto. Todos os países são cultos. Portugal tem uma cultura. Existe uma cultura portuguesa? Então não existe. Sim, estou-te a perguntar. Existe, mas a cultura portuguesa é tanto as receitas de cozinha como os livros das pessoas. É uma maneira de viver. Todos os povos têm... Olha, o que é o Grupo de 93? O Grupo 93 é um projeto novo que é, agora que o professor Cavaco vai estar no poder mais de 20 anos, é arranjar uma associação de pessoas que se preocupe com coisas pequeninas ou pontuais ou grandes, como, por exemplo, a destruição dos edifícios ou de questões ecológicas ou questões pequeninas. Sim, e qual é a vossa posição? Portanto, o Grupo 93 é um grupo a que o Miguel Esteves Cardoso pertence com estes objetivos. Qual é a vossa posição em relação à integração europeia? Não, é uma ótima ideia. Nós não queremos a união política. Não queremos a independência... Queremos manter a independência política portuguesa. Mas és a favor da união económica? Então não. União monetária? Sim. Mas mantendo... A independência política, porque as instituições podem... A gente sabe lá se daqui a 60 anos acaba a comunidade europeia. Exato. Miguel, a independência política e quanto à cultura? És a favor da manutenção da independência cultural ou és a favor da interpenetração das culturas dos 12? Interpenetração. Portanto, criar uma cultura das 12 europeia... não, do mundo inteiro. A cultura europeia é uma chatice. A Europa só tem 12 países. O mundo tem 150. E Portugal devia dar-se com os 150. Agora a gente estar a dar-se com os luxemburgueses de propósito e, por exemplo, tratar mal os brasileiros como a gente trata, é uma coisa, quer dizer, um luxemburguês sempre mais bem tratado em Portugal que um brasileiro, faz rir, não faz? Ou um angolano que chega cá, é mais maltratado que um belga, quer dizer... És monárquico? Sou. Aceitas o Dom Duarte Pio de Bragança como... Um monárquico não se pronuncia. Um monárquico não se pronuncia? Não, é claro que aceito, é óbvio que aceito. Quer dizer, seria uma arrogância até responder afirmativamente. Portanto, és monárquico seguindo a linha que vem de trás da monarquia portuguesa. Sim. Não és a favor da eleição do novo rei, da criação de uma nova dinastia? Não. Não. Ok. Estamos quase no final do nosso tempo. Ficaram 1042 assuntos para discutir. De qualquer forma, não quero fugir a algumas perguntas que tenho aqui do painel. Conforme sabem, senhores espectadores, o nosso painel é constituído por 200 pessoas representativas da audiência do Canal 2 da RTP, a quem pedimos antecipadamente que façam perguntas ao nosso convidado. Tenho aqui algumas, vou fazer, espero que sejas relativamente rápido a responder. O que pensa do recrudescimento recente da extrema-direita na Europa? Acho um nojo. Como vê o problema de Timor, defende uma intervenção militar do tipo da levada a cabo no Kuwait, com participação efetiva portuguesa? Acho que Portugal deveria ter um gesto violento contra a Indonésia.
incluindo a intervenção militar. Não, mandar lá dinheiro, tropas, guerrilhas, devia ter vergonha na cara. É mesmo monárquico convicto? Não pensa ser uma contradição a sua posição de monárquico com o anarquismo que revela no que escreve? Não, na monarquia é uma questão de regime. Os artigos da capa têm bases de verdade ou são forjados à custa da sua imaginação? Isso é é verdade. É verdade o quê? Aquilo, basta tirar o ponto de interrogação. Têm bases de verdade ou são forjados à custa de... É as duas coisas? É. Porquê é que tem necessidade de chocar os leitores da revista? Não choca. Não acha que a capa é apenas dirigida a um reduzido número de leitores do tipo círculo de amigos? Não. Considera que o artigo sobre o sadomasoquismo tinha mesmo interesse ou refletiu apenas os seus recalcamentos? Tinha mesmo interesse, é uma grande reportagem de uma coisa que existe. A propósito disso, és um homem sexualmente realizado. Sexualmente realizado começa a ser. Começas a ser, aos 36 anos, não é mau. É mesmo tímido ou aproveita-se da carinha de bebê para impressionar o setor feminino? Isso está aí escrito ou foi Está aqui experimentaste? escrito. Está aqui escrito. Isso não tem resposta. Não. Pronto, não tem resposta. É público e notório o seu gosto pelas mulheres. No entanto, diz-se que na intimidade é um chato com elas. Pois, eu gosto muito mais das mulheres do que as mulheres gostam de mim. Isso não há nenhuma dúvida. É? É. O que é que tu queres dizer, como publicas de resto também no teu livro, que todas as mulheres são diferentes e os homens são todos iguais? Acho que as mulheres, por exemplo, nós, os homens hoje em dia, é que são as meninas da sociedade. Como é? Explica-me. Isto é assim. As grandes qualidades que nós atribuímos aos homens, como Sim. a coragem, a fortaleza, não sei o quê, são as mulheres que as têm. Sim. E as qualidades que atribuem às mulheres de ser menina, de ser ai, 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 coitadinho, não sei o quê, churicas, temos nós homens. Portanto, as mulheres, acho que nós homens somos as meninas. E eu admiro e gosto muito das mulheres, porque as mulheres é que encarnam aquilo que é suposto ser mais elevado no ser humano. E hoje em dia os homens são cada vez mais meninas. Só em Portugal ou em todo o mundo? Em todo o mundo, mas mais em Portugal. Portanto, estamos a caminhar por uma cidade de Donas Brites de Almeida. Não, mais ou menos. Pensa que a juventude portuguesa é romântica? Penso. Quando escreve palavrões nos seus artigos, não pensa nas crianças que os possam ler? Não. Está respondido este conjunto de perguntas do nosso painel. Miguel, ficamos por aqui. Portanto, o teu último volume é o teu último livro de crónicas. É mesmo verdade? É. Não vais voltar a publicar Não. crónicas em livro? Agora mais não. Não? Quando é que pensas publicar o teu primeiro romance? Daqui a um ano e tal. Qual é o tema? Hã? Qual é o tema desse teu primeiro romance? Não digo. O tema, não estou... Não, personagem. Os romances não têm tema. Não? E personagens, tem muitos? Tem 4. 2 homens e 2 mulheres? Não. 3 homens e uma mulher? A mulher é... É? É lá que começou perspicaz. Passa-se toda em Portugal? Não se passa em lado nenhum, não tem um sítio específico. Alguns. Passa-se num quarto. Num quarto. E nesse quarto, esses 4 personagens estão à espera de quê? Não, um está morto já. Sim. Esse não está à espera de nada. Não, e é esse que assiste. E depois os outros vão... Esse assiste? Assiste. O romance começa com a morte dele. Sim. É morto, está na cama, entra uma rapariga, Sim. mata-o, Sim. e ele depois começa a contar o romance. Os outros 3, entretanto, vão mudando de casa, etc. Afinal, acreditas mesmo na vida depois da morte? Hã? Não. Só na literatura. Seja onde for, não é? Olha, quem são os teus heróis, Miguel? São muitos, eu tenho tantos heróis. Valores portugueses, quais são os que sublinharias para definir Portugal? Quais são os valores que mais te interessam? Agora, com Timor, os meus valores levaram um grande abalo. Mas tens pelo menos um. O valor português que eu gosto mais é o valor da... Ou pessoas portuguesas que tu admires? Tenho particularmente? milhões, pá, milhões. Desde Dom Afonso Henriques. Não, vivos e mortos, milhões. Olha, finalmente esta última pergunta. Aqui há uns tempos, numa entrevista com o Miguel Sousa Tavares, acabaste por afirmar que eras o menino da linha. Ainda hoje te sentes o menino da linha? Se acabei por afirmar. Hoje já moro no mesmo prédio que tu moravas. Já estou há 3 anos a viver em Lisboa. Mas ainda te sentes o menino da linha, não? Hã? Ou mudaste? Não, sim, no menino da linha tem que ir ao Marquês de Pombal, se quer ir a algum sítio tem que ir primeiro ao Marquês de Pombal. É? Nesse sentido, sim. Miguel, muito obrigado por teres vindo aqui esta noite. Seus espectadores, chegamos ao final do Carlos Cruz, quarta-feira. De 2 a 8 dias vamos trazer aqui
uma pessoa que a juventude talvez não conheça, ou pelo menos não conhece o seu currículo. Foi um homem que conduziu Fórmula 1 dos campeonatos mundiais. Tem uma história para contar, nomeadamente árabes que não eram árabes em Portugal. É o Nícia Cabral. Boa noite.